Então você quer ser bem-sucedido, né? Olha, há uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você apenas precisa tomar a decisão. Pergunte-se o seguinte: daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar alguma coisa. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter a vontade de ir até o fim. Mas primeiro você precisa pular de cabeça. Pois aquilo que começa a se movimentar, continua se movimentando. O processo por si só alimenta o fogo. Você não pode cair na armadilha do medo. Os limites são como os medos. São como ilusões. Ignore isso. Se sua paixão está presente, você irá com tudo. E não restam dúvidas, você será bom nisso. Porque o que faz alguém ser bom em alguma coisa? É a dedicação, trabalho duro e fazer isso com a direção e metodologia corretas. Então, de qualquer forma, você será bom. Agora, o que torna alguém um profissional em alguma coisa? É o conceito de pegar aquela pequena ideia, aquela pequena decisão que você tomou e executá-la, levando-a o mais longe que sua imaginação é capaz. Dedicando cada respiração do seu corpo para aquela causa. Vendo a grande imagem no fim da estrada para ser absolutamente o melhor e não se acomodar por motivo algum. Não é talento, não é habilidade. Simplesmente se resume a quanta fome você tem. Qual é a sua fome para o aperfeiçoamento? Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? O que você está disposto a fazer para alcançar seus sonhos? Os profissionais, os melhores no que eles fazem, eles não ligam para opiniões de terceiros, não ligam para o quão longe tenham que ir, não tiram dias de folga. Eles estão 100% preparando o seu caminho em aperfeiçoar o que eles fazem de melhor, porque é tudo para um propósito muito maior do que qualquer faísca de felicidade que uma gratificação imediata pode proporcionar. Alcançar seus objetivos? Isso é pura bênção. Seja bem-vindo à nossa terceira aula dessa Masterclass Conquistando a Minha Vaga. Eu espero que você tenha visto os vídeos anteriores. O vídeo 1 falando sobre a mentalidade, qual é a mentalidade que nós precisamos para vencer, para ter sucesso na nossa vida. A aula 2 já está disponível também, onde eu falo das ferramentas do sucesso, tudo aquilo que você precisa para verdadeiramente romper de vida, mudar, planejamento estratégico, análise SWOT, gestão emocional e liderança de si mesmo. Esses são os 4 pilares para que você possa romper, ter sucesso na sua vida profissional. E nessa aula nós vamos falar da hora da ação, momento prático. Eu espero que você esteja gostando dessa Masterclass. Se você gostou, se você está gostando, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas possam receber desse conteúdo. Eu queria recapitular tudo aquilo que a gente tem aprendido nessas Masterclass, nessas aulas. Eu creio que tem sido um conteúdo que vai te ajudar, são coisas que mudaram a minha vida e eu creio que vão mudar a sua vida também. Mas a gente está falando muito sobre essa questão do carro, do combustível, a gasolina, o álcool, depende, a rota e o destino. E hoje a gente chega na parte do destino, onde eu vou chegar, como traçar uma rota para que eu chegue no meu objetivo. Na aula passada nós falamos bastante sobre as ferramentas, porque eu creio que as ferramentas são a maneira, o combustível é aquilo que alimenta o carro e dá força para que ele chegue no objetivo que ele quer. Não tem como um carro chegar ao seu objetivo sem combustível, mas é importante, muito importante você saber a rota certa, a maneira de fazer. E nessa aula a gente vai falar sobre alguns pilares que a gente trabalha, que é importante demais para que você possa conquistar uma vaga. E o primeiro deles, com certeza, é a questão do seu currículo, como você fazer um currículo excelente, como você fazer um currículo fora da média,
A gente vai falar sobre entrevista, como você fazer uma entrevista excelente que vai te dar a possibilidade de conquistar a vaga que você quer e depois de conquistar essa vaga, como você mantê-la, como você crescer, como você ser promovido, como você alcançar novos lugares, como você crescer na sua carreira profissional. Tudo isso nós vamos falar nessa aula, vai ser uma aula mais prática, uma aula que vai trazer mais engajamento, uma maneira mais prática de você entender o que eu estou falando nesse conteúdo. Mas eu queria falar uma coisa para você, não tem como você mudar só apenas vendo esses vídeos. Se você não sair da inércia, se você não sair da zona de conforto, não decidir mudar a sua vida, não falar para você mesmo, falar, cara, esse é o meu momento, esse é o momento que eu vou romper. Não basta apenas você olhar, você já fez o seu planejamento, você já analisou seus pontos fortes, seus pontos fracos, você já aplicou as ferramentas na prática, você já viu o que você precisa, qual curso você precisa fazer. E eu queria falar um pouco para você sobre um curso que eu tenho completo sobre essas ferramentas. Como eu falei, esse conteúdo ele vem de um curso completo que eu montei, pensando exatamente em você que não se contenta com a média, você que quer sair da zona de conforto, quer romper limites. Esses vídeos eles são um compilado de tudo aquilo, mas é muito conteúdo. E nesse curso eu ensino passo a passo cada etapa que você precisa fazer. São 4 módulos, cada módulo tem 3 aulas e é um conteúdo abrangente, são aulas, videoaulas, onde eu ensino você na prática toda a parte de mentoração, coaching, gestão profissional, tudo aquilo que você precisa na hora de bolar o seu currículo, fazer a entrevista. Esse curso é um curso completo, tem todas as ferramentas, muito mais daqueles que eu consegui falar, porque o nosso tempo é curto, às vezes é difícil eu falar tudo aquilo nesse vídeo de apenas 30 minutos, é um conteúdo muito grande, mas qual é a ideia? Te dar a possibilidade de você mudar verdadeiramente de vida, e tudo passa pelo investimento no seu conhecimento. Isso é uma parte fundamental da vida de um profissional, é ele entender que ele precisa do conhecimento. Mas nessa aula você vai entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando, sobre esse curso também. Se você tem vontade, se você quer mais, o curso vai te dar o pulo do gato, né? Aquilo que eu estou dando aqui a cereja do bolo para você, mas lá tem a receita completa. E o que acontece? Por quê? Essas aulas elas só vão estar disponíveis até semana que vem. Depois de semana que vem elas vão sair do ar. E é a oportunidade que você tem de poder continuar aprendendo, continuar mergulhando nesse conteúdo para que você possa mudar de vida. Mas vamos para a hora da prática? Show? Então vamos lá. A gente começou falando sobre mentalidade. Eu queria reforçar esse conteúdo. Se você ainda não viu a primeira aula, corre, vai lá no Facebook, está lá a aula disponível. Se você não viu a aula 2, vê a aula 2, ela está lá disponível também no YouTube. Todo esse conteúdo ele vai estar disponível, como eu falei, até a semana que vem, depois ele sai do ar. Mas você pode aproveitar, ver 1, 2, se você tiver dúvida, chama lá no Facebook, me chama no direct no Instagram também. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as minhas redes sociais para que você possa me seguir, me chama no direct lá também para você tirar dúvida. Só reforçando, dia 27 eu vou estar dando uma aula presencial para você que mora na parte de Jacarepaguá, Curicica. Eu vou estar ministrando um workshop gratuito sobre esse conteúdo. Então assim, você que já me segue no Facebook, você que já me segue no WhatsApp, que a gente está lá com um grupo no WhatsApp, queria mandar um forte abraço para quem está vendo esse vídeo aí que está no meu grupo do WhatsApp. Você tem a oportunidade, dia 27 às 8 horas da noite, eu vou estar na Rua da Miragem fazendo um workshop. Essa última aula vai ter uma aula bônus que vai ser ao vivo. Então nessa aula eu vou ensinar você, eu vou ajudar você na prática ali a fazer mesmo. Eu mesmo vou ver o seu currículo, eu vou fazer vários exemplos de entrevista. Então se você que quer participar, dia 27 às 8 horas da noite, eu vou mandar o endereço certinho se você quiser aparecer, beleza? Vou deixar tudo isso nas minhas redes sociais, então me chama no direct, me chama lá no Facebook, que você vai ter mais informações. Mas vamos lá para a hora da prática.
Então, qual é o primeiro ponto importante, né? A gente estava falando sobre mentalidade. Mentalidade, você já construiu uma mentalidade de sucesso, você já construiu uma mentalidade vencedora, você já entendeu que essa oportunidade é sua, essa vaga é sua e ninguém vai pegar. Esse é o primeiro ponto. Você aprendeu as ferramentas, você entendeu que você precisa se planejar, você aprendeu que você precisa analisar a sua vida, você aprendeu que você precisa controlar suas emoções, você aprendeu que você precisa ser líder de si mesmo. O sucesso não vai bater na sua porta, é você que vai correr atrás dele, é você que vai construir. Mas hoje eu queria falar sobre a parte prática. Então, qual é a empresa que eu vou deixar o meu currículo? Qual é a melhor empresa para se trabalhar? Qual a melhor maneira de fazer uma entrevista? Como eu consigo ser promovido no meu trabalho? Quais são as etapas da promoção? O que fazem uma pessoa ser promovida e outra não? Tudo isso você vai aprender nesse vídeo. O primeiro ponto é o quê? Como fazer um currículo. Então vamos lá, como eu falei, eu estou batendo nessa tecla, vou ser bem prático nessa aula. Mas o que é um currículo bom? Lembra que eu contei a minha história sobre o fato que eu entregava muitos currículos e não era chamado? E depois que a minha mentalidade mudou, depois que eu consegui essas ferramentas, eu fiz um currículo e fui chamado para 9 entrevistas e passei em 7. Né? O que mudou de um currículo para outro? O que fez com que é a mesma pessoa, é o mesmo conteúdo, é as mesmas informações. Eu não menti no meu currículo. Eu apenas aprendi a fazer um currículo de uma maneira que eu fosse chamado. E é isso que eu vou ensinar para você na prática. Não é balela, não é história da carochinha, não. Você pode fazer também. Você só está fazendo o seu currículo da maneira errada. Eu sei que há vários cursos, na internet você encontra várias informações sobre como fazer um currículo, mas eu vou te dar algumas coisas que fizeram diferença na minha vida e foi o que fez eu sair de não conseguir nenhuma entrevista para conseguir 9 entrevistas e passar em 7. E eu reforço isso, é possível quando você muda a mentalidade. Primeiro, vamos lá. A primeira coisa que eu entendi foi que um recrutador ele pega centenas de currículos. Se você manda currículo pela internet, você vai perceber que se você manda currículo para uma vaga, mais ou menos 100 pessoas mandam currículo para aquela vaga também. A internet hoje ela dá a possibilidade de você ter um alcance maior, porque você pode alcançar mais empresas, mais locais, porém você aumenta a concorrência, porque você tem muito mais pessoas deixando currículo para aquela mesma vaga, para aquele mesmo emprego. E aí eu te pergunto, o que faz um recrutador escolher o seu currículo e não escolher o outro? Será que é só a formação acadêmica? Será que é só as experiências profissionais? Tudo isso é importante, não adianta. Se você não tiver formação, por exemplo, você quer um cargo de gerência, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil você conseguir. Se você quer ser um diretor de uma empresa e você não tem a formação necessária, é possível, mas é muito difícil de você conseguir. Por quê? Porque as empresas fazem um requisito mínimo para que elas possam ir eliminando, né, aquelas pessoas que não se enquadram com aquela vaga. Não é que você, por exemplo, você não conseguiu uma vaga na empresa, não quer dizer que você não seja bom. É que às vezes o seu perfil, as empresas elas traçam um perfil que elas querem. E a primeira coisa que mudou a minha maneira de ver foi que eu parei de pensar como quem está entregando currículo e comecei a pensar como recrutador. Peraí, o que o recrutador vai procurar? Qual é o perfil da vaga que eu estou querendo? Será que eu me enquadro nessa vaga? Viu que a mentalidade mudou. Eu parei de pensar como, eu vou fazer um currículo padrão. Saia do padrão. O padrão é o que faz você não conseguir. Quando um recrutador pega 100 currículos, você acha que ele vai lá. É as mesmas coisas, todo mundo currículo Vitae, né? Vitae, sei lá, Vitae. Currículo lá, e tá todo mundo lá, o mesmo currículo, as mesmas formações, né? Vai lá, bota o nome, aí bota as informações básicas, objetivo, né? Aí bota lá no objetivo, eu quero fazer algo que ajude a empresa. Ué, até o faxineiro ajuda a empresa, nada contra quem tá colocando currículo para faxina, mas se você não, o objetivo logo já mata muita gente. Mas aí vamos pular, eu vou destrinchar isso um pouco mais. Aí você vai descendo lá a formação acadêmica e aí chega nas experiências. Aí quando chega nas experiências é onde derruba muitas pessoas.
Primeiro alguns porque acham assim, eu não tenho tanta experiência, o que eu vou colocar nessa parte? Eu não sei como fazer um currículo porque eu não sei qual a ordem que eu coloco, eu já tive vários trabalhos, e aí qual trabalho colocar? Lógico que tem aquela ordem, você tem que colocar o mais recente, é claro, se você não tem como mudar essa ordem, bota um aleatório não. Mas eu vou explicar algumas coisas que vão fazer, são detalhes, eu vou falar para você o que faz uma pessoa ser contratada de outra, não são os detalhes. E como eu estava falando, lembra que eu falei a questão da minha maneira, qual foi o ponto-chave no meu currículo? Primeiro eu sabia meu objetivo, então quando eu fui deixar currículo novamente, que eu tinha deixado muitos currículos, deixei mais de 30 currículos só presencial, fora os que eu deixava na internet. Na internet eu não era chamado por nenhum, eu ficava frustrado, eu falei, caramba, e tem aqueles sites que querem que você pague, eu falei, caramba, como é que eu vou pagar? Tá difícil até ser contratado, tá difícil, não tenho nem dinheiro para fazer currículo. Fiz o currículo, não foi chamado. Quando eu mudei, eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher as empresas que eu quero ir. Aí eu primeiro sentei, fiz meu planejamento, lembra? Planejamento, fiz a análise, falei, eu tenho tal perfil, quais as empresas que eu quero? Pô, beleza, eu quero ganhar X, eu quero os benefícios X, então eu tenho que ir quero voltar para o comércio, que é o que eu gosto. Mas se você é de outra área, estou usando o meu exemplo, você pode usar para a sua área. E eu vou falar, eu nunca me esqueço disso, cara. Quando eu ouvi isso, assim, todo lugar tem pessoas extremamente bem-sucedidas. Eu vou falar para você, tinha muita gente para mim que falava assim, sai do comércio, que o comércio não dá certo. Eu vou falar, tem gente que está ganhando muito mais do que universitário aí, que tem várias graduações no comércio. Eu conheço pessoas que ganham mais de 10, 15 mil por mês no comércio. E não é cargo de gerência alta não, entendeu? Por quê? Porque sempre, quem é bom, ele vai ser bom em qualquer lugar. Se ele é bom, cara, se tem oportunidade no comércio, ele vai ser bom. Se ele é um profissional excelente, se ele for para a área da saúde, ele vai arrebentar, ele vai ganhar muito dinheiro na área da saúde. Se ele for para a indústria, ele vai ganhar muito dinheiro na indústria. Por quê? Porque ele é o diferencial, não é o local. Lógico, o meio determina. Tem lugares que são um pouco mais difíceis de você conseguir. Vou usar o exemplo de radiologia. Radiologia é uma área um pouco fechada, mas se você for determinado, você vai conseguir. Se você souber como chegar lá, você vai conseguir. Quando você chega, é difícil sair, porque a galera ganha bem também nessa área. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Não é o local que você trabalha. A mudança começou quando eu mudei o meu currículo. As empresas continuaram as mesmas. O meio continuou o mesmo, mas quando eu mudei a maneira de eu fazer meu currículo, tudo mudou. E o que eu fiz de diferente? Vamos lá. Primeira coisa, o objetivo. Eu fui claro no meu objetivo. Falei, eu quero trabalhar como vendedor. Botei lá, eu quero ser vendedor. E aí botei. Falei, cara, já tinha experiência no comércio, anos trabalhando, já tinha sido promovido várias vezes. Mas eu percebi que isso não era um diferencial, porque tem muita gente com experiência também. Mas eu tive uma experiência num trabalho e essa experiência me marcou. Foi um momento, eu sempre fui um bom vendedor, mas eu oscilava muito no início da minha carreira. Mas teve um tempo que eu me falei, cara, eu preciso mudar isso, eu preciso vencer. Eu me tornei um cara determinado e eu comecei a bater cota todo mês. Eu arrebentava de vender, eu era o primeiro colocado. Eu lembro que eu entrei numa empresa, entrei como extra-natal e naquele início de... Sabe que quem trabalha aí no comércio, quem entra extra-natal é fogo, porque você às vezes quer correr atrás daquela vaga ali. É um momento mesmo, filho. Você tem que mostrar serviço. Eu lembro que eu comecei muito mal nas vendas, mas eu comecei a trabalhar, comecei a focar. Falei, não, eu vou pensar um dia de cada vez. Eu fui indo, aí cada dia melhorando, cada dia melhorando, cada dia melhorando. Sei que aquele mês eu vendi mais do que os vendedores antigos que estavam lá. Fiquei em segundo colocado nas vendas. E a vaga que não tinha surgiu. Por quê? Porque eu criei o ambiente para que eu me tornei um profissional de valor para a empresa. Então a empresa falou, poxa, eu não posso perder esse vendedor. Ele chegou agora e já passou os meus vendedores antigos. Então aquela vaga que não surgia, surgiu para mim. Eles até tiveram um problema, porque não sabia como me alocar, porque já tinha o quadro, estava fechado. Mas mesmo assim, por quê? Porque eu mostrei o valor para eles. Eu mostrei que eu era um profissional de valor. Então essa situação foi o trampolim que eu falei, opa,
Então, quando eu fui deixar currículo novamente, eu lembrei dessa experiência. Falei, por que eu não coloquei essa experiência? Falei, ué, se eu quero trabalhar para vendas, o que uma empresa quer de um vendedor? Que ele bata a cota, que ele seja bom naquilo que ele faz. Se eu boto lá a minha experiência, eu passei 5 meses direto batendo cota, né? Ficando ali entre os primeiros, era o primeiro, segundo, e eu coloquei lá, botei lá 5 meses de cota batida no meu currículo. Lógico, eu botei lá as experiências, né? Quais as principais funções que eu fazia na empresa, e eu botei as principais realizações. Olha, isso foi a chave. Eu coloquei lá, principais realizações. 5 meses de cota batida. Botei lá e mandei meu currículo, mas não mandei pela internet. Eu fui entregar nos lugares que eu queria trabalhar. Eu fui em cada lugar. Lógico que eu estou usando esse exemplo, mas pela internet vai funcionar do mesmo jeito. Porque se você deixa pela internet, quem vai olhar o seu... Ele vai ver lá, caramba, 5 meses de cota batida do cara. É porque às vezes alguns currículos na internet você não consegue botar algumas informações que você consegue botar no seu currículo manual. E eu fui entregar nos lugares e aquilo foi o trampolim. Todo o lugar que eu coloquei de vendas, que eu olhava o meu currículo, ele viu o quê? Um diferencial. Esse profissional, ele sabe o que ele quer e ele sabe o que ele quer trazer para a empresa. Eu não apenas falei para a empresa, olha, eu quero um trabalho. Não, eu falei, olha, você precisa de mim. Você, empresa, precisa de mim como funcionário. Eu sou um funcionário excelente. Você precisa do meu trabalho. O que a empresa fez? Me chamou para entrevista. Aí na entrevista foi, lógico, é outro momento, e eu vou falar isso também, foi um ponto-chave que fez eu conquistar minha vaga. Por quê? O currículo ele vai te levar para a entrevista. Já viu aquela... como assim? O currículo ele abre a porta da oportunidade. Lembra? Se você sabe só fortalecer sua fraqueza, você fortalece sua fraqueza e aumenta a sua força naquilo que você é bom. Isso você faz no seu currículo. Você aprende a colocar as informações certas. Não é mentir. Eu falo para você, não minta no seu currículo. Se você mentir, você não vai ter segurança na hora da entrevista. Você vai passar informação que não é verdadeira e você não vai ter a confiança necessária para fazer uma boa entrevista. Quando você fala aquilo que você vive mesmo, você tem autoridade. Autoridade para falar, você tem confiança. Por quê? Porque você realizou. E, lógico, eu usei esse exemplo, mas eu teria outros exemplos para citar aqui, que você pode colocar no seu currículo. Se você quer ir por exemplo, vou usar um exemplo aleatório aqui, eu quero ser recepcionista. Então, recepcionista, aí você tem que pensar, o que um recepcionista faz? Recepcionista tem que ser bom com lidar com pessoas, atender rápido, tem que ter proatividade, tem que ser rápido no manuseio das coisas, tem que ter uma boa memória, claro, a gente grava tudo na agenda, mas quando você saber isso, você vai saber botar as informações. Então, lá, vamos dizer que você foi muito bem no seu trabalho, que você sempre era elogiado pelos clientes, sempre falava para você, nossa, que trabalho bom que você fez. Então, isso é uma boa coisa para você colocar no seu currículo. Coloque informações de valor. Entenda uma coisa, valor é o que faz a diferença na sua vida, o valor que você entrega. Se você é um profissional de valor, se você é um profissional que, fora da média, você entrega algo que a empresa precisa. As empresas não contratam pessoas por contratar. É por isso que eu criei essa empresa, porque eu entendi que a maior riqueza das empresas são as pessoas, são os funcionários. Se a sua empresa não está valorizando você, entenda, quem está perdendo é ela. Você é um profissional fora da média. Você pode fazer coisas grandiosas. Nenhuma empresa cresce sem bons profissionais. Eu entendi que a riqueza da empresa está em você. Não é apenas o material bruto, não é o produto. Porque eu vou falar para você, toda empresa, o final, seja na linha de produção, seja no momento do marketing, quem faz? Não é a máquina que faz o marketing, não. Não é a máquina que vende o produto, não é a máquina que produz. Quem produz são os funcionários. Esse material bruto que é o RH, os recursos humanos, ele é essencial. E isso você precisa entender. Você precisa ter essa mentalidade. Ei, a empresa precisa de mim. Essa empresa precisa me valorizar. Porque senão eu vou encontrar outra empresa que vai valorizar o meu trabalho. E esse foi a chave. Esse pequeno detalhe foi a chave, lógico. Eu apliquei várias outras técnicas que eu ensino no curso completo. E
porque é muita coisa, é muita informação, é muito conteúdo. O segundo ponto importante, entrevista. Entrevista derruba muita gente. Muita. Por quê? Porque as pessoas não se preparam para a entrevista. Não se prepara de botar a melhor roupa. Lógico que você tem que ter uma boa roupa para você ir, né? A roupa é uma coisa que eu vou falar para você. A primeira impressão é a que fica. Não adianta você falar, eu vou chegar de qualquer jeito. Eu nunca me esqueço das entrevistas que eu fazia. Eu via cada pessoa que eu falava assim. Não é julgando as pessoas não, querido. Vou falar para você, ser bem franco com você. Quando a gente não entende, a gente faz a mesma coisa. Mas quando você começa a ter uma visão diferente, você começa a perceber. Quando você pensa igual recrutador, e hoje eu já tive a oportunidade de passar por processo de ter que acompanhar pessoas em processo seletivo, de ter que olhar currículo e falar assim, pô, será que esse currículo é bom ou não? Olhar e fazer uma entrevista com uma pessoa. Você começa a perceber alguns pontos que o recrutador pensa, ele faz alguns parâmetros e ninguém ensina isso para você. E eu vou falar para você, eu estou aqui dando o ouro na sua mão. Se você já sabe o que o recrutador vai falar para você, se você já sabe como o recrutador pensa, você já se conhece seus pontos fortes, é muito mais fácil você passar na entrevista. Não é aqui fazer manipulação, não é aqui querer passar por cima, é simplesmente estar preparado. Se você vai para uma guerra, você tem que estar preparado. E o mercado de trabalho é uma guerra, como eu falei, as oportunidades são escassas, tudo acaba assim, muito rápido. Uma empresa que hoje pode estar boa, amanhã pode estar à falência. Hoje você pode ter seu trabalho, se você não se aperfeiçoar, se você não for um profissional que a empresa fala assim, cara, esse profissional eu posso demitir todo mundo, mas esse aqui eu preciso permanecer. Você vai ser demitido, porque olha quantas empresas não demitem em massa aí. E vou falar para você, eles sempre demitem alguns, mas eles não demitem todo mundo, só se a empresa entrar na falência. Mas por que eles demitem algumas pessoas e tem umas outras que eles não demitem? Você precisa fazer parte desse percentual que não é demitido. Ser contratado é uma arte, vou falar para você, é uma arte. Não é encenação, mas você precisa ser bom. Por isso que eu falo, se você tem vergonha, se você tem problema com vergonha, volta na aula de gestão emocional, volta na aula lá 2 que eu falo sobre gestão emocional, que você vai entender que você precisa vencer isso, porque na hora da entrevista você precisa ter confiança, você precisa saber o que você quer, você precisa estar seguro que aquela vaga vai ser sua, e o recrutador ele observa isso. Vou dar um exemplo para você. Eu uso muito exemplo na minha vida porque esse conteúdo que eu estou passando passa pelas minhas experiências, mas também passa os livros que eu li. E olha, eu vou falar para você, eu já li muito livro nessa minha vida aí. Eu já devo ter lido mais ou menos uns 50 livros sobre eu já li livros sobre tudo que se possa imaginar, mas lógico que eu sempre foquei muito na minha carreira. Então eu falei, eu quero ser um profissional de excelência, eu vou investir no conhecimento. Então, eu investi livros sobre finanças, livros sobre meu emocional, livros sobre liderança principalmente, muito livro sobre liderança, os livros sobre administração, recursos humanos, análise, estratégia, guerra, já li de tudo. Então, eu vou falar para você, eu entendo disso que eu estou falando. Eu não estou falando para você algo que eu acho, não, faz isso que eu acho que vai dar certo, não. Faz, que vai dar certo, mas você precisa botar em prática. Não adianta nada você ouvir e não praticar. Concorda comigo? Não estou falando para você que, beleza, você vai ser igual eu, que vai deixar currículo uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vai ser chamado para as entrevistas. Pode demorar um pouco mais, ou não, você pode fazer até antes, você pode bater meu recorde aí e deixar currículo, e às vezes vai deixar currículo na hora mesmo, o cara vê teu currículo e você já é contratado. Mas tudo passa por o quê? Colocar em prática. Vai colocando, deixa currículo, faz o teu currículo, prepara, monta o teu planejamento estratégico, traça a tua rota, saiba onde você quer chegar. E isso vai te levar. E na entrevista é o momento que? É o momento onde você está ali na cara do gol. Vou te falar, ali é a tua oportunidade. Se o teu currículo te levar à entrevista, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade falando coisas desnecessárias, perdendo tempo, reclamando, falando mal da empresa anterior. Aqui eu vou dar algumas dicas sobre a entrevista. A entrevista ela é um ponto-chave. Na entrevista, o recrutador ele vai ver se aquilo que você colocou no currículo é verdadeiro.
Por isso que eu falo, se você não coloque mentira no seu currículo, porque no momento da entrevista o recrutador vai saber. Assim, você vai colocar lá, eu falo inglês fluentemente, aí o cara chega na entrevista e começa a falar inglês fluentemente, você se embola. Ele já vai pensar, olha, ele omitiu alguma coisa. E se ele omitiu agora, o que ele vai omitir quando ele estiver na empresa? O que ele vai fazer de errado? O que ele vai mentir para poder conseguir algo quando estiver na empresa? Esse é o pensamento do recrutador e é assim que você tem que pensar. Então, sempre fui muito objetivo, botei as minhas informações. Beleza, cheguei para a entrevista, uma das entrevistas foi num lugar que, só voltando um pouco na questão até do currículo, não tenha medo de deixar empresas que você acha, tira da sua cabeça, eu não consigo um trabalho nessa empresa. Por exemplo, eu quero trabalhar na empresa Apple, por exemplo, que é uma farmacêutica muito grande, mas é tão difícil. Deixa teu currículo lá. Voltando aqui ao raciocínio. E aí eu passei eu fui chamado para essas entrevistas, foram 9 no total. E aí, beleza, vamos lá, né? Aquela apreensão foi... Falei, cara, uma entrevista é uma coisa complicada, né? Porque normalmente o recrutador te deixa esperando horas. É ou não é? Comenta aqui embaixo se você ficou mais de 1 hora esperando uma entrevista. Cara, uma das entrevistas que eu fiz, eu fiquei esperando um tempão. E aquilo começou, né? Você fica apreensivo, você fica pensando. Só como eu tinha feito o meu script, né? Fiz o meu planejamento em casa, eu sabia, falei, beleza, eles vão me perguntar sobre quais são os meus pontos fortes, eles vão me perguntar quais são a minha pretensão na empresa, o que eu espero para a minha carreira, o que eu quero fazer. Mas eu sempre colocava lá. E aí, numa entrevista dessas, eu fui para a primeira fase da entrevista. Sempre tem dinâmica em grupo, então você tem que estar preparado. Eu vou falar para você, não fica com vergonha não quando eles mandam falar, fale um pouco, se apresenta, fala o seu nome, fala quais são as suas características, 2 pontos fortes, 2 pontos fracos. Se você já fez sua análise de SWOT, isso é moleza para você, então seja o primeiro a falar. Você tem que ter a proatividade, você levanta, isso demonstra confiança. Não fale muito, quem fala muito faz pouco, mas seja proativo. Não fica assim, não, deixa fulano falar primeiro, não. Fale com confiança, põe os pontos, chegue assim, olha, meu nome é tal, meu nome é Anderson, tenho 28 anos, minhas qualidades são X, tal, e você fala, beleza, aí vai continuar, se tiver um momento de dinâmica, você participa da dinâmica, tudo, seja proativo, demonstre confiança, isso é muito importante. Mas numa entrevista dessa, eu passei da primeira fase, beleza, fui chamado com 3 pessoas, né, tinha uma turma com mais de 20 pessoas que fizeram a entrevista junto comigo, só 3 foram selecionados, eu era um desses 3. E eu fui para a entrevista com a diretora da empresa. E naquele momento eu entendi, eu falei, cara, essa é a minha oportunidade. Já passei da primeira fase, agora estou na segunda fase. E eu lembro que começou, elas fazem novamente as perguntas básicas, né? Eu estou vendo aqui no seu currículo que você tem tal e tal experiência. Me fala um pouco sobre essa experiência. E aí eu comecei a falar, porque aí é o momento que eu falo. Aquele momento ela estava me testando para saber se eu sabia exatamente o que estava no meu currículo sem eu ver. Porque se eu sei o que eu coloquei lá, já é um ponto assim, não, ele sabe, ele colocou, isso é verdade, que está nesse currículo aqui. Isso é um ponto para você perceber. E eu comecei a falar, falei, não, é isso, meu primeiro trabalho foi em tal lugar, eu realizei isso, minhas funções eram essas, eu cheguei a um carro. E isso é um ponto que foi um aprendizado meu. Olha para você ver a importância do que está no seu currículo. Eu lembro que naquele momento enquanto eu falava com ela, eu estava raciocinando na minha mente, o que eu tenho que falar agora? O que vai fazer diferença para mim? Todo mundo tinha se apresentado, mas eu comecei aí, eu lancei um gatilho. No primeiro trabalho que eu trabalhei, essa é uma empresa que me ajudou muito, vou falar para você, o nome dessa empresa é Sonho dos Pés. Eu falo aqui porque eu tenho muito carinho por essa empresa, foi uma empresa que me deu a primeira oportunidade de eu crescer, de eu chegar a novos lugares. Eu comecei nessa empresa como estoquista. Eu fui promovido a vendedor, fui promovido de novo a vendedor responsável e cheguei até subgerente lá. Foi uma boa oportunidade. E beleza, isso como era uma experiência anterior, fazia já um tempo que eu tinha saído de lá, eu não tinha colocado no meu currículo, porque pela ordem cronológica eu coloquei só, acho que eu achava assim, eu pensei, essas aqui são as importantes, porque vão fortalecer meu currículo para essa vaga e fez que chegar na vaga. Mas no momento da entrevista eu falei sobre essa promoção, só que não estava no meu currículo.
E aí ela falou, por que você não colocou no meu currículo? Aí eu tive que explicar, né? Eu falei, porque senão ela ia achar assim, ué, você omitiu a informação? Eu falei, não, o fato é que quando eu construí meu currículo, como era uma empresa que eu já tinha passado algum tempo, eu achei que não era vantagem eu colocar ali, mas ela falou, cara, você não pode deixar uma informação dessa, porque essa informação faz muita importância para mim, porque me mostra que você é um profissional você é um profissional diferenciado, você galgou as posições na empresa, você não chegou aonde você chegou apenas já chegando no cargo maior, você foi crescendo, você foi avançando, isso mostra determinação, isso mostra crescimento, isso mostra que você é um profissional focado. Falei, poxa, olha, ainda saí daquela, eu fui aprovado, mas saí com aquela experiência. Falei, essas informações que fazem a diferença, não tem como você deixar fora do seu currículo. E naquele momento da entrevista, beleza, a entrevista continuou e teve uma dinâmica. E aí nessa dinâmica eu tinha que vender um produto fictício. E aí eu fui o último a fazer, todos os meus, o pessoal que estava lá fazendo entrevista comigo fizeram a parte deles, todos falaram mais ou menos os mesmos pontos, né? A gente estava falando sobre um produto relacionado à telefonia. E essa empresa, eu falo para você, olha como é a importância da análise. Sempre que eu vou entrar numa empresa, eu faço uma análise de qual é o perfil da empresa, quais são os produtos que ela tem, o que ela oferece para o mercado, e para que eu conheça, que eu saiba exatamente o que eles fazem. Porque aí eu tenho as ferramentas para, na hora, por exemplo, de uma dinâmica dessa, eu entendo qual é o produto dele antes mesmo de trabalhar. Eu já conheço o produto que eu vou trabalhar. Isso me dá um passo à frente das pessoas que estão ao meu redor, né? Normalmente, né? Por quê? Porque eu já conheço a empresa, então isso gera valor para o recrutador. E naquele momento todo mundo falou, eu cheguei e falei os mesmos pontos, mas por último tinha um produto que eles vendiam que para eles era muito importante e os outros concorrentes não falaram sobre isso, mas eu abordei o ponto embaixo, que foi a venda de um acessório. Aí na hora que eu falei isso, que eu falei sobre o acessório na venda, ofereci, né, que era uma simulação de venda, ela falou, nossa, eu pensei que ninguém ia falar sobre isso. Eu falei, ó, viu? Conquistei minha vaga aqui. Um pequeno detalhe, por quê? Porque ela entendeu que eu não apenas sabia vender, mas eu conheci o produto que eu estava falando, eu conheci a empresa que eu estava querendo entrar, e isso foi um diferencial. Então, entenda como é que um diferencial muda a sua realidade. Lógico que você deixar um currículo é bom, lógico que você está preparado para fazer a entrevista, mas como você lida quando você entra, muitas pessoas são derrubadas logo nos primeiros 3 meses de experiência, porque tudo aquilo que eles mostraram, eles param de praticar. Conquistaram a vaga não é apenas entrar na empresa, ter sua carteira assinada, você precisa passar da experiência e é muito conteúdo. Tem outras coisas que eu poderia falar aqui, outros exemplos que eu poderia dar, mas é muito conteúdo. Por isso eu criei esse curso online, totalmente com ferramentas preparados, uma ferramenta online que você pode ver onde você quiser, a hora que você quiser. Isso tudo para que você possa ter um embasamento para mudar a sua vida financeira, porque é muita coisa. Não adianta você passou na entrevista, beleza, eu passei naquela entrevista, mas ali era só um início. Eu tinha um processo de treinamento, eu tive o processo de escolher, né? Como eu falei, eu passei em 7. O que foi o diferencial para mim? Foi que toda entrevista eu aplicava esse mesmo método. Eu pensava como recrutador, eu preparava, fazia uma análise do mercado, fazia uma análise da empresa. Eu estava preparado, meu currículo preparado, eu sabia as informações, eu estava seguro na hora da entrevista. E aí aquele foi um momento chave, porque quando eu passei em vários, eu entendi, cara, isso me abriu um leque, então eu pude escolher a empresa que eu queria trabalhar. Eu não fui obrigado a ir para qualquer empresa. Qual é a ideia desse curso que eu vou fazer? Qual é a ideia dessa Masterclass que eu liberei para vocês? É exatamente isso. Não deixar você refém do mercado. O que eu quero ensinar para você? Que você pode sim. Você pode ser um profissional que o mercado corre atrás. Vou falar para você. Eu quero te ensinar nesse curso online. Não apenas a você correr atrás de um trabalho, mas as empresas correrem atrás de você. As empresas vão falar assim, cara, eu não posso demitir esse cara. No dia que você fala assim, eu preciso de um aumento, a empresa vai te dar. Por quê? Porque você é um profissional diferenciado. Tudo isso é importante, mas tudo isso está linkado com as ferramentas do sucesso. Essa parte é a parte prática, de onde você coloca as ferramentas em prática, vai para o campo de batalha e conquista a sua vaga.
Galera, a gente está chegando aí no fim da nossa aula, espero que você tenha gostado. Eu sei que foi muito rápido, é um conteúdo muito grande, eu tentei passar o máximo de informações que você precisa, mas como eu falei, esse conteúdo ele vai ficar liberado até a semana que vem, depois eu vou tirar eles do ar. Essas ferramentas elas são importantes para que você possa romper a sua vida. E como eu falei, eu tenho um curso online, onde você tem mais ferramentas, um curso que vai gerar valor de mercado em você. Eu vou falar para você, você precisa estampar um valor que você quer receber. Como última dica desse vídeo, eu quero que você determine esse ano quanto você quer ganhar. Você quer ganhar 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil? Tudo depende de qual o valor que você tem. O mercado ele paga profissionais de valor. Vou falar para você, o salário que você tem hoje está atribuído ao conhecimento que você tem. Se você quer mudar, você precisa fazer algo. Eu vou falar para você, esse curso vai gerar valor na sua vida. Ele vai te dar as ferramentas para você ser um profissional que o mercado vai correr atrás. Esse é um curso, eu vou abrir as vagas para esse curso. Na semana que vem, dia 27, eu vou abrir. E se você quer fazer parte, se você quer crescer, essa é a sua oportunidade. Eu vou falar para você, não perca. Hoje eu estou te dando ferramentas, conhecimentos. Esse curso completo é o trampolim. Como eu falei, a gente tem um exemplo do carro, né? Você tem um carro, você tem o combustível, você tem a rota, você tem o destino. Essa Masterclass eu dei para você um carro esportivo. Você está ali, ó, você está bombando, só com essas videoaulas você já está pronto, você consegue. Mas se você quer mesmo ser um profissional diferenciado e chegar bem mais rápido, aí eu vou falar para você, faz o curso online. Por quê? O curso online, se você tem um carro, o curso online é o foguete. Ele vai te levar bem mais rápido a você conquistar qualquer trabalho, seja até concurso público, se você quer fazer, ali vai estar as ferramentas para mudar a sua mentalidade, para que você entenda que você precisa primeiro se ver com aquela vaga. Isso no mercado de trabalho, seja no mercado público ou privado, você precisa entender que o carro, o combustível, a rota, tudo isso é o trampolim que vai te chegar a fazer, mas pode chegar a fazer mais rápido, mais lento, tudo vai depender de você, tudo vai depender de quanto você está disposto a investir no seu crescimento. E eu falo para você, conhecimento é uma coisa que não tem preço. E eu faço a pergunta para você, o que vale mais a pena? Apenas você ter dinheiro ou você ter o conhecimento? Eu vou falar para você, eu posso não ter nada na minha vida, posso não ter milhões de dinheiro, mas o conhecimento que eu tenho faz eu conquistar qualquer trabalho que eu quiser. Por quê? Porque o conhecimento ele é libertador. Quando você tem o conhecimento, você tem a chave para destrancar as portas que estavam trancadas na sua vida profissional. E, consequentemente, você vai ter dinheiro. Você vai, lógico, se você... Hoje eu tenho um bom trabalho. Eu sempre quis trabalhar, lógico, eu tenho minha empresa também, né? Estou construindo esse projeto, ajudando pessoas, que isso é o que alegra o meu coração poder ajudar pessoas, mas eu tenho um bom trabalho. Eu sempre quis trabalhar no ar-condicionado, perto de casa, ganhando um bom salário, com bons benefícios. E hoje eu tenho tudo isso, mas eu escolhi, eu tracei, eu falei exatamente, eu quero isso. O tempo passou e eu conquistei. Por quê? Porque eu fui atrás, eu corri, eu investi, eu paguei o preço. Então eu pergunto para você, qual o preço que você está disposto a pagar? Então, na semana que vem, dia 27, eu vou estar fazendo esse workshop gratuito e eu convido a você a estar aqui na Curicica, para quem quiser estar, né? Quem puder estar também, mas se você não estiver, eu vou lançar um vídeo, que vai ser o vídeo para que você possa adquirir o curso online. Então, assim, é a sua oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. Valeu, galera! Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Curte nossas páginas no Facebook, no Instagram, Facebook Photon RH, Instagram @PhotonRH, também tem o meu pessoal, @José Anderson Arena, me chama lá no Instagram, me chama no direct, tá o meu Facebook também. É isso aí, galera, forte abraço.